Olá pessoal, nesta aula a gente vai começar a estudar um modelo abstrato simples de computação, assim como os outros que a gente já estudou, mas que tem o poder computacional total, ou seja, esse modelo que a gente vai estudar representa tudo que dá para fazer com o computador. Nós vamos estudar o seu funcionamento, sua definição formal, que vai ser muito importante para os estudos seguintes. Vamos lá? Para esta aula vamos seguir a seguinte bibliografia. No livro do Hopcroft vamos seguir o capítulo 8, seções 8.1 e 8.2, e no livro do Sipser, o capítulo 3, seção 3.1. Bom, a gente terminou aí a última aula falando da hierarquia de Chomsky, que é uma hierarquia, uma classificação que descreve todo tipo de computação através dos três elementos aí principais, que são as gramáticas, linguagens e os autômatos mínimos. A gente viu que a gente começou estudando as gramáticas regulares, com as linguagens regulares, que tinham como autômato mínimo os autômatos finitos. Tá, as suas três variantes aí, determinístico, não determinístico e com transições espontâneas. Aí a gente partiu para o estudo das gramáticas e linguagens livres de contexto, que são associadas com os autômatos de pilha. E aí eu falei que nos últimos dois níveis, que é o tipo 0 e o tipo 1, ia ficar para depois. Bom, nessa aula, a gente vai começar a estudar o tipo 0, tá, que corresponde aos problemas que podem ser resolvidos por qualquer dispositivo computacional. Tá, então, aqui no autômato mínimo, que seria esse lado direito da coluna aqui, que tem esse primeiro ponto de interrogação, seria então um computador. Então qualquer computador cabe aqui nesse modelo. Bom, a gente vai estudar então para o tipo 0, tem três elementos, que são as linguagens. Qual que é a linguagem tipo 0? Qual que é a gramática? E qual que é o autômato mínimo? Bom, e eu acabei de dizer que esse autômato mínimo representa todos os computadores que existem na atualidade. Tá? Ou seja, se esse autômato que está aqui não conseguir resolver um determinado problema, lembrando a definição de problema, que é dado uma cadeia W, decidir se ela pertence ou não pertence a uma linguagem L. Tá? Então, se eu conseguir descrever um problema com uma linguagem e eu não conseguir construir um autômato que decida essa linguagem, então nenhum computador vai conseguir. Certo? Essa é a definição formal, é uma definição absoluta. Nenhum computador mesmo, nem os supercomputadores com, dezenas de milhares de núcleos de processamento, que ocupam salas inteiras, ou mesmo o seu PC, um notebook ou um celular, tudo que seja um computador não vai conseguir resolver. Certo? Então a gente pode imaginar, esse computador então é um modelo complexo, é um modelo bastante completo que vai representar uma arquitetura complicada e tal, mas na verdade não. Tá? O modelo que a gente está falando, ele é derivado dos modelos que a gente já viu. Então a gente tem, por exemplo, a máquina que tem um controle de estados. Então imagina que eu tenho aqui transições e estados. Eu consigo ler uma entrada, certo? Com os seus símbolos. E eu tenho uma pilha, por exemplo, como um autômato com pilha, que é o que a gente viu por último. E essa máquina pode ler e escrever da pilha. E se eu disser o seguinte, se eu pegar o autômato com pilha e colocar uma segunda pilha, de forma que eu consiga ler e escrever em cada movimento do autômato em duas pilhas. Tá? Eu poderia escrever na primeira, ler da segunda, escrever na segunda e ler da primeira. E esse modelo simples, que tem apenas duas pilhas e uma máquina de estados aqui dentro, ele é capaz de resolver qualquer problema computacional. É isso que eu estou afirmando. Então, com uma pilha a mais, apenas um elemento de memória a mais, eu consigo resolver qualquer problema computacional. Certo? Aí você pode imaginar, mas qualquer problema, eu posso, fazer um cálculo de rota, executar um sistema operacional, posso rodar um jogo de PlayStation. Tudo, na verdade, representa tudo que dá para ser feito com o computador. Tá? E esse é o estudo dos limites da computação, que também é conhecido como tese de Church-Turing. Certo? Esse é o conteúdo dessa aula. A gente vai então ver o que significa essa tese e como que ela se relaciona com esse modelo computacional simples aqui. Para contextualizar bem aí o estudo da computação
e desse modelo computacional abstrato e completo que eu comentei, a gente tem que voltar um pouco, estudar um pouco de história. Tá? E essa história começa lá no século III, com um matemático conhecido como Diofanto de Alexandria, que era um matemático famoso, alguns consideram como o pai da álgebra. Ele não, uma das características dele é que ele não tinha um método geral para resolver problemas, e ele tinha aí a sua contribuição principal através de um livro, né, um tratado conhecido como Aritmética. Tá? E ele não tinha um método só que seguia nesse livro, então ele descrevia problemas e soluções e usava bastante a lógica aí. E ele tinha, entre as suas definições, né, entre as suas descrições, uma classe de equações que eram conhecidas como equações diofantinas, que são equações polinomiais indeterminadas com variáveis que só podem assumir valores inteiros. Tá? Então, uma equação com variáveis que só pode ter valores inteiros é também conhecida como equação diofantina e é um dos seus elementos de estudo aí na sua contribuição com o livro da aritmética. Bom, a gente vai lá para o século XVII, com Pierre de Fermat, também um matemático famoso, né, aí pelos estudiosos, considerado como um grande estudioso da matemática, né? E ele tinha, entre as suas contribuições, um rabisco, na verdade um escrito, em uma cópia do Aritmética, uma cópia antiga desse livro. Ele rabiscou o seguinte, que a equação AN mais BN igual a CN, quando N é maior do que 2, não tem solução. E ele escreveu isso, o Pierre de Fermat escreveu isso na sua cópia da aritmética, dizendo: existe uma prova para que essa equação, que é uma equação diofantina, e ela não tem solução. Certo? Só que ele não escreveu qual que era a prova, ele escreveu assim, e a prova é surpreendentemente simples. Só que ele não escreveu qual que era a prova desse teorema dele. Tá? E ficou conhecido como o último teorema de Fermat. E que ficou sem, na verdade, ninguém sabia qual que era a prova que ele propunha, e ele também não falou, e acabou demorando para ser descoberto. Na verdade, só foi descoberto, né, só foi provado esse teorema lá em 1990. Ou seja, mais de 3 séculos depois que alguém conseguiu achar tal prova que o Fermat dizia que tinha, né, mas ele não tinha demonstrado. Bom, aí a gente faz um salto para 1900, na virada do século, onde um matemático chamado David Hilbert, ele identificou 23 grandes problemas matemáticos que teriam que ser, ou que deveriam ser resolvidos no próximo século, que é de 1900 até 2000, tá? Que eram desafios que ainda naquela época não tinham sido resolvidos. Tá? E desses 23 problemas, o 10º problema de Hilbert era justamente sobre as equações diofantinas, as equações de Diofanto, ou seja, as equações polinomiais com variáveis inteiras. Ele dizia o seguinte, o 10º problema, ou o 10º desafio: era preciso encontrar um processo, vou colocar em outra cor aqui, com o qual é possível determinar se uma equação diofantina tem uma raiz inteira. E esse processo deveria ser feito usando um número finito de operações. Vamos analisar um pouco melhor esse enunciado do 10º problema do Hilbert. O que ele queria aqui, primeiro ele queria resolver as equações diofantinas. Como eu comentei, o Diofanto não tinha um método para resolver. Ele ia usando a lógica, caso a caso,
para conseguir achar soluções. O que o Hilbert propunha era que era necessário achar um processo que tinha um número finito de operações para achar a raiz inteira de qualquer equação diofantina, ou determinar se tem ou se não tem. Tá? Porque, por exemplo, no problema, no teorema de Fermat, ele enuncia que existe uma instância da equação diofantina que não tem raiz inteira, não tem solução. E ele queria achar um processo para concluir isso, ou que tem ou que não tem. O que ele estava pedindo era um algoritmo, processo com número finito de operações. Isso é uma definição mais ou menos formal aí de algoritmo. Ou seja, Hilbert pedia que fosse concebido um algoritmo para, dado uma instância da equação diofantina, determinar se ela tem uma raiz inteira ou não tem. Certo? E aparentemente ele assumiu que o tal algoritmo existia, né? Já que o Fermat diz que tinha um, ou pelo menos ele provou um, e outras equações tinham soluções, outras não tinham. Então, aparentemente, existia um algoritmo que dava para analisar um problema, analisar uma instância e determinar esse cara tem raiz inteira, esse não tem raiz inteira. Ou seja, ele estava pedindo, isso se traduz na palavra algoritmo. E aí a gente começa então a perguntar, o que é um algoritmo? Essa é a pergunta que a gente vai responder a seguir. O que é algoritmo? Qual a definição de algoritmo? Você sabe o que é algoritmo? Dá uma pausa no vídeo agora, tenta escrever no papel o que você entende por algoritmo. Lembra lá das aulas de CAP, das aulas de programação inicial, e tenta escrever o que significa um algoritmo. Bom, você pode dar como resposta aí coisas como, por exemplo, uma coleção de instruções para realizar uma tarefa, é um procedimento, é uma receita, uma sequência de passos, uma sequência de ordens, algum tipo de descrição desse jeito. Só que essa noção ela é intuitiva, ela é uma definição informal. Ela não serve para matemática, na verdade ela não serve para responder a seguinte pergunta: existe um algoritmo para um problema X qualquer? Ou, dado um problema X, existe um algoritmo que resolve esse problema? Para você conseguir responder essa pergunta, você tem que ter uma definição de algoritmo que completamente descreve de maneira formal todos os seus elementos, ou seja, o que compõe um algoritmo. Tá? E na época do Hilbert não existia essa noção, não existia essa definição. Ou seja, responder o 10º problema do Hilbert exigia antes definir o algoritmo formalmente. Tá? E aí era uma das limitações que deveriam ser resolvidas no século, né, no século de 1900 até 2000. Bom, aí a gente vai lá para frente para o ano de 1936, com um pesquisador, um matemático, Alonzo Church, que ele definiu um sistema de notação conhecido como lambda cálculo, que era usado para definir algoritmos. Então, essa notação, baseada em funções, ela permitia você definir algoritmos formalmente. E, mais ou menos na mesma época, um cara chamado Alan Turing, usou um conceito parecido, chamado de autômatos, tá? Que é um conceito abstrato de uma máquina que dava para imaginar ela fisicamente existindo. Tá? Então ele fez uma definição formal desse tipo de máquina para também definir algoritmos. E esses dois caras, né, na verdade em paralelo, né, meio que ao mesmo tempo, acabaram definindo então a noção formal e precisa de um algoritmo. E é por isso que a tese que a gente estuda é a tese de Church-Turing, tá? Porque ela pode ser atribuída aos dois simultaneamente. Na verdade, o Church era mais velho, ele estava trabalhando no lambda cálculo há mais tempo, então já tinha-se essa noção aí de que seria uma forma de você descrever o algoritmo. O Turing era mais novo, na verdade o Turing foi, depois que ele já definiu a sua noção de autômato, ele foi trabalhar com o Church como orientando dele, tá? Então ele foi orientado pelo Church.
mas acabou ficando muito mais famoso. A tese do Turing é muito mais famosa. Quando a gente fala de autômatos de Turing, é mais fácil de entender o conceito do que o lambda cálculo. Então é mais mastigável, digamos assim, pela maioria das pessoas. Além disso, tem um fato que o Turing trabalhou na prática com computadores. Então, os primeiros computadores construídos na época da guerra, na Segunda Guerra, né, que estava nessa época aí, tiveram ajuda teórica do Turing na prática. Tá? Então, ele acabou atuando bem fortemente aí para disseminar o conceito dele na prática. Certo? Mas a importância aqui, né, da tese de Church-Turing é justamente a definição formal de algoritmo, que depois, em 1970, um cara, Yuri Matijasevich, mostrou que não existe um algoritmo para determinar se uma equação de Diophantine tem solução. Certo? Então, esse cara que usou a notação, né, usou o formalismo do Church-Turing para provar, então, que não existe uma solução, não existe um algoritmo para determinar que a equação de Diophantine tem solução. Ou seja, o problema do Hilbert, o 10º problema do Hilbert, foi então respondido quase no finzinho do século. E a resposta era: não existe esse processo que você queria. Tá? E ele demonstrou isso usando o formalismo de Church-Turing. Bom, então a gente vai estudar aqui a máquina de Turing, tá? Que é o nome dessa aula, né? E você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos informalmente, ou já deu uma olhada nesses conceitos, tá? Que é justamente o formalismo proposto por Turing e que representa o conceito formal de algoritmo. Tá? Como eu já comentei, existe o conceito equivalente do lambda cálculo. Se você tiver interesse em pesquisar o lambda cálculo, ele é equivalente, né? Tem o mesmo poder computacional que a máquina de Turing, só que ele é mais difícil de entender, ele é menos concreto. Tá? A máquina de Turing ela é mais concreta. Tá? E qual que seria a máquina de Turing? Como ele descreveu? Então, existe um controle finito que pode estar em um ou mais estados de um conjunto finito de estados, como a máquina normal que a gente já estudou, e ela atua sobre uma fita, que é a memória. Essa fita, você imagina que ela tem uma fita aqui de papel, ou magnética, ou sei lá o que é que seja. Ela tem células, cada célula cabe um símbolo, tá? Por exemplo, aqui eu posso colocar o símbolo XI aqui. E eu posso ter qualquer um símbolo de um conjunto finito de símbolos também. Então, eu tenho um alfabeto de fita. Tá? E essa máquina pode ler e escrever na fita. A fita ela é infinita para os dois lados. Tá? Imagine uma fita infinita para os dois lados. Certo? E no começo da execução, todas as células da fita contêm um símbolo especial, chamado branco. Tá? Então, branco, branco, branco aqui. Certo? Ele é um símbolo de fita, que aparece na fita, mas pode ter outros símbolos além do branco. Tá? Pode ter o símbolo que é do alfabeto de entrada. Tá? Então, pode ter aqui o X1, X2, XI, até o XN. Ou seja, que está aqui em azul seria a minha entrada. E além desses símbolos branco e de entrada, pode ter outros símbolos que eu escolher para escrever aqui. Certo? Então, eu posso, retomando, esse controle finito vai estar em um ou mais estados ao mesmo tempo. Né? Ele pode ter um controle de estados como as outras máquinas. Tem uma fita infinita que ele pode ler e escrever. Essa fita pode ter símbolo branco, pode ter símbolos de entrada, a entrada vai na fita. E pode ter outros símbolos se eu quiser escrever no lugar, em qualquer lugar da fita. Certo? Inicialmente, a fita está assim, brancos infinitos para a esquerda, brancos infinitos para a direita, e a entrada aqui em qualquer lugar. Tá? Como ela é infinita, tanto faz o lugar. Né? E aí, quando eu começo a execução, a máquina ela vai executar,
E ela vai ler e escrever na fita e mover para a direita ou para a esquerda de acordo com o movimento da fita, da máquina, certo? Então, por exemplo, a máquina começa, na verdade ela sempre começa com um símbolo mais à esquerda, né, se eu desenhar corretamente aqui. Então ela começa com o X1, né, que seria o primeiro símbolo de entrada. Ela pode, por exemplo, apagar o X1 e escrever um H, por exemplo, aqui. Então ela fez um movimento, onde ela escreveu um símbolo aqui no lugar do X1. E aí, moveu a cabeça para a direita. Aí ela está aqui, apagou outro elemento, escreveu, por exemplo, o Z. E voltou para a esquerda. Então ela vai lendo e escrevendo da entrada e da fita em cada movimento, certo? Então é mais ou menos esse o modelo da máquina de Turing. Aí você consegue representar qualquer computação aí dentro, tá? O que você tem à sua disposição, então, né? Só para deixar registrado aqui, para deixar documentado. Então, o que é um movimento? Vai ser uma função onde a entrada vai ser o estado atual, e o símbolo de fita atual, que é o símbolo de fita que está sendo apontado pela cabeça de leitura. E como resultado, a função produz um novo estado, um novo símbolo, que substitui o que estava lá antes, e um movimento para a direita ou para a esquerda da cabeça de leitura. Certo? Então é isso que está acontecendo em cada movimento da máquina de Turing. Estritamente falando, então, ela não pode ficar parada, ela tem que fazer a substituição do estado, fazer a substituição da fita e ir para a direita ou para a esquerda. Mas eu posso simular, por exemplo, trocar um símbolo de fita por ele mesmo, né? Então, se o símbolo novo vai ser igual ao antigo, é como se eu não estivesse mexendo na fita. E se eu quiser que, por exemplo, que a máquina não mova nem para a direita nem para a esquerda, eu simulo isso através de dois estados. Eu vou para a direita, faço um estado novo, depois volto para a esquerda. Tá? Então isso simula uma máquina que é um movimento estacionário, tá? Mas estritamente falando não existe movimento estacionário. Bom, essa é a definição formal da máquina de Turing, que é uma tupla composta por um conjunto finito de estados, até aqui tudo igual, um conjunto finito de símbolos de entrada, também é igual, um conjunto finito completo de símbolos de fita, certo? Onde sempre eu tenho que, nesse conjunto de símbolos de fita, ou seja, o alfabeto de fita tem que conter o conjunto de entrada, ou seja, a entrada tem que caber na fita, o que é diferente do alfabeto de pilha, né? Só voltando, quando a gente falou de máquina com pilha, na pilha eu posso ter qualquer símbolo e pode ser o símbolo de entrada ou não. Aqui não, na máquina de Turing, os elementos de entrada têm que poder ser escritos na fita, até porque a fita começa com a entrada, como eu já comentei. Bom, então tem um conjunto finito de símbolos de entrada, um conjunto de símbolos de fita, tem o estado inicial, o símbolo branco, tá, que é um símbolo que está no alfabeto de fita, mas não pode ser um símbolo de entrada, tá, é um símbolo diferente da entrada, e o branco aparece em todas as células da fita, exceto naquelas que estão em entrada, e um conjunto de estados finais ou de aceitação. Certo? Então essa é a definição, esses são os elementos de uma máquina de Turing. Bom, e aí a gente tem a função de transição, né, que é a definição do movimento da máquina, tá? Que é, como eu comentei, né, informalmente um pouco tempo atrás, uma função do estado e um símbolo atual que leva a um novo estado, um novo símbolo e um movimento para a esquerda ou para a direita. Certo? Então, essa que é a definição da função delta. Se existir a definição delta em cima de q, x, eu vou ter como resultado uma tripla, p, y, s, onde p é o próximo estado, y é o símbolo que vai ser gravado sobre aquele antigo, e S vai ser um sentido de direção de movimento da cabeça, que vai ser ou para a direita ou para a esquerda. A gente pode representar com L ou com R, ou E ou D, ou setinha para a esquerda ou setinha para a direita, tá? Que é uma forma de você
definir aí o sentido da direção. Bom, a gente faz, né, a definição da máquina de Turing, né, conforme o que a gente quer calcular. Tá? E a gente faz a execução na máquina de Turing através de um conceito de descrição instantânea também, que a gente já viu isso para os outros autômatos. Tá? Aqui é uma cadeia que permite visualizar o passo a passo da execução. Aqui a gente vai representar, né, a descrição instantânea assim, ó, x1, x2, xi-1, aí eu vou colocar o estado Q, aí eu vou colocar o xi mais 1, até o xn. Tá? Então, a cada momento, eu tenho essa representação da máquina de Turing, tá? Onde Q é o estado atual, certo? O símbolo atual que está sendo lido é o que está à direita do Q. Então, nesse momento, a cabeça de leitura está apontada para xi. Do x1 até o xn-1 é a parte esquerda da fita, entre o que tem até onde começam os infinitos brancos, né? Aqui tem, eu não desenho, né? Mas teria infinitos brancos para cá. E aqui tem infinitos brancos para cá. Eu não desenho isso, tá? Então, daqui para cá é tudo branco e começa com x1, x2 até o xn-1, que é os símbolos que estão à esquerda da cabeça de leitura. E aqui são os símbolos que estão à direita da cabeça de leitura. Tá? Então, eu não desenho os brancos, tá? Exceto se eu tiver com a cabeça de leitura em cima do x1. Aí eu preciso desenhar um branco para deixar explícito que tem um branco para a esquerda daquele cara ali. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui... vamos supor que eu estou com a minha fita. Vou desenhar, tá? A minha máquina de Turing está no estado Q2. A minha fita está assim, ó. Eu tenho branco, branco. Eu tenho A, B, A. Branco, branco, tá? Infinitos brancos para lá e infinitos brancos para cá. E suponho que eu estou lendo, estou com a cabeça de leitura nesse A aqui. Eu vou representar essa situação aqui com a string A, Q2, opa, errei. A, B, Q2, A. Então, essa é a situação que eu estou representando com a string. Se a minha cabeça de leitura estiver aqui, eu vou representar assim. Q2, A, B, A. Certo? Se a minha cabeça de leitura estiver aqui, quer dizer que eu estou lendo o branco, aí eu tenho que colocar o branco, né? Então, tem que colocar o Q2, B de branco, né? A, B, A. E se eu tiver com a minha cabeça de leitura aqui, eu vou representar A, B, A. A, B, A, Q2, A. Certo? Então, eu só escrevo o B do branco, né? Quando for necessário. Senão, eu assumo que tem infinitos Bs para a esquerda e infinitos Bs para a direita. Bom, vamos então ver um exemplo de uma máquina de Turing para a gente praticar aí com a execução e a sua definição dos seus elementos, tá? Eu quero reconhecer a linguagem onde eu tenho 0 repetido n vezes e 1 repetido n vezes com n maior ou igual que 1. Tá? A gente sabe que isso aqui é uma linguagem livre de contexto, daria para fazer uma máquina com pilha, né? Mas eu vou fazer uma máquina de Turing só para exercitar o conceito. Tá? Para a minha máquina, eu vou precisar de 5 estados. Tá? Então, eu vou definir o Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. A minha entrada, quer dizer, o alfabeto de entrada é o 0, 1, tá? Que são os elementos que podem aparecer na entrada. Certo? Só pode ter 0 e 1 na entrada. E aí eu vou definir agora qual que é o meu alfabeto de fita. Quer dizer, os símbolos que podem aparecer na fita. Obrigatoriamente tem que ter o 0 e 1, que são elementos da entrada. Tem que ter o branco, que é o B. Mas eu vou usar outros aqui. Eu vou usar um X e um Y. Tá? Então, eu vou usar 5 símbolos de fita. Vou definir minha função delta. Vou definir que meu estado inicial é o Q0. O meu símbolo de branco é o B. O meu estado de excitação é o Q4. Certo?
A definição da função delta dá para ser feita numa tabela, tá? Onde eu vou definir os estados nas linhas. Aqui eu vou colocar os estados, começando pelo Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. E nas minhas colunas eu vou colocar os símbolos que vão aparecer na fita. Tá? Então pode ter o 0 na fita, pode ter o 1, pode ter o X, pode ter o Y e pode ter o branco. Tá? Então eu vou definir minha tabela aqui. Eu vou definir da seguinte forma: Q0 com símbolo de fita 0 vai para Q1, escreve X e vai para a direita. Vou colocar um R aqui. Aqui não tem movimento definido, aqui não tem movimento definido. Se eu tiver no Q0 e aparecer o Y, vou para o Q3, deixo o Y lá mesmo, quer dizer, escrevo o Y em cima do Y e vai para a direita. Não tem definição aqui. Estou no Q1 e aparecer o 0, vou ficar no Q1 mesmo, vou deixar o 0 lá mesmo e vou para a direita. Se eu estiver no Q1 e aparecer o 1, eu vou para o Q2, troco o 1 pelo Y e vou para a esquerda. Opa. E vou para a esquerda. Aqui não está definido. Q1 com Y fica no Q1 mesmo, deixo o Y lá mesmo e vou para a direita. Vim para cá. No Q2 com 0, vou ficar no Q2 mesmo, vou deixar o 0 lá mesmo e vou para a esquerda. Aqui não tem nada definido. Se tiver o Q2 com X, vou voltar para o Q0. Deixo o X lá mesmo e vou para a direita. E se eu tiver no Q2 com Y, fico no Q2 mesmo, troco o Y por ele mesmo, quer dizer, deixo ele lá e vou para a esquerda. Não tem definição aqui. Aqui em branco, aqui em branco, aqui em branco. Aí eu tenho aqui Q3 com Y, que fica no Q3 mesmo, YR. E se eu tiver no Q3 e aparecer o branco, aí eu vou parar a minha execução. Tá? Eu vou para o Q4, que é o estado de aceitação, que no caso aqui a minha máquina vai travar. Tá? E no Q4 não tem movimento, ó, por isso que ela trava. Certo? Então está definida aqui completamente a minha máquina de Turing, com todos os seus elementos. Veja que tem aqui os estados, como tinha nas outras máquinas, os símbolos de entrada e aqui os símbolos de fita, que obrigatoriamente tem que incluir os símbolos de entrada e o branco. Tá? Mas eu posso colocar outros a mais aqui. Eu estou usando o X, na verdade, o X e o Y, como marcação especial aqui. Tá? A minha função delta, estado inicial, símbolo branco e estado de aceitação. Bom, então vamos testar, vamos rodar essa máquina para ver funcionando. Tá? Vamos ver como que a gente pode fazer os movimentos aí da máquina. Eu vou testar com uma cadeia que pertence primeiro, tá? Então, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Tá? Bom, a gente começa a execução com a primeira descrição instantânea. Eu vou tentar fazer em cor diferente aqui para poder ficar mais fácil de enxergar, tá? Então, começo no Q0. E eu começo lendo o primeiro símbolo, né? Então, começo lendo esse 0 aqui. Então, estou no Q0 e 0. Então, tem que olhar na tabela, ó. Q0 e 0. É Q1XR. O que eu faço com Q1XR? Eu troco o 0 por X, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou trocar o 0 por X. E aí, eu tenho que fazer um movimento para a direita, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Q0 aqui para a direita. Então, o X vai vir para cá. Tá? Então, vou Q0 para cá. Certo? Então, fiz um movimento para a direita depois da leitura. Só que, além disso, eu tenho que mudar de estado. Eu mudei do Q0 para Q1. Então, apago aqui o 0 e vira Q1. Certo? Então, veja o movimento acompanhando. Ó. Eu estava no Q0 lendo 0. Mudei de Q0 para Q1, fui para a direita e o que era 0 veio para cá e virou X. Tá? Então, esse é um movimento da máquina de Turing. De novo, agora eu estou no Q1, lendo o outro 0. Então, Q1 com 0. Vai ser aqui, ó, essa transição. Que é Q1, 0R, ou seja, mantém o estado Q1, não mexe na fita, quer dizer, troca o 0 por ele mesmo e vai para a direita.
Então, a próxima configuração instantânea vai ser assim, ó, x 0, mantém no Q1, 0, 1, 1, 1. De novo, Q1 com 0, fica aqui, ó, Q1, 0R. Então, é o mesmo movimento. X, 0, 0, aí fica no Q1. 1, 1, 1. Agora eu estou com Q1 e 1. Q1 e 1 vai ser esse movimento aqui, ó. Vai para o Q2, escreve Y e vai para a esquerda. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Então eu vou para a esquerda e troca pelo Y. Vai ficar X0, vou para a esquerda, mudando para o Q2. Esse aqui é o 0 que estava antes e eu troquei 1 pelo Y. Certo? Continuando, agora eu estou com Q2, 0. Q2, 0. Q2, 0 vai ser Q2, 0L. Então, vou para a esquerda sem mexer. Então, X, Q2, 0, 0, Y, 1, 1. De novo, Q2, 0 é o mesmo movimento. Continuo no Q2. Q2. Agora estou olhando o X, mas o 0 eu não mexi. E o resto da fita fica igual. Agora, Q2X. Q2X é essa linha aqui, ó, Q2XR. Então, vou trocar o Q2 pelo Q0. Não vou mexer na fita e vou para a direita. O movimento vai ser esse aqui, ó. Vou para a direita sem mexer na fita. Volto para Q0. Continuo 0, 0, Y, 1, 1. Agora, Q0 com 0. Q1XR. Então, troco Q0 por Q1. E escrevo X no lugar. Então, fica XX. Q1. 0, Y, 1, 1. Agora, eu estou no Q1, 0. Q1, 0 não faz nada na fita e vai para a direita. E não mexe no estado. Então, X, X, 0. Continuo no Q1. Y, 1, 1. Q1 com Y. Q1 com Y vai ficar no Q1 mesmo. YR, quer dizer, não vai mexer na fita e vai para a direita. Então, simplesmente vai para a direita aqui. X, X, 0, Y. E continua no Q1. 1, 1. Q1 com 1. Vamos lá. Q1 com 1. Q2YL. Então, eu vou trocar 1 pelo Y e vou para a esquerda e vou para Q2. Então, vai ser assim, ó, X, X, 0. Aí, eu vou para Q2, vou para a esquerda. E trocar o 1 pelo Y. Então, tinha um Y só, agora tem 2. Q2Y. Q2YL. Então, ele vai para a esquerda. Na verdade, no Q2, ó, se parecer Q2, 0, ele vai para a esquerda. Q2Y ele vai para a esquerda. Ele só vai parar quando ele achar um X, ó. Tá? Então, enquanto for 0 e Y, ele vai para a esquerda sem mexer. Então, vamos fazer isso daí. Então, X, X, Q2, 0, Y, Y1. Continua o movimento, né? Vai para a esquerda de novo. Q2, X, 0, Y, Y1. Agora sim chegou no Q2X, que é quando ele volta para Q0XR, tá? Então ele vai voltar para Q0 que vai para a direita. Então vai ficar X, X, volta para Q0, 0, Y, Y1. Q0 com 0 é quando ele troca o 0 pelo X e vai para Q1. Então X, 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 vai para Q1. Y, Y1. Tem que voltar para cima para não caber aqui. Bom, agora Q1, Y. Q1Y é Q1YR, ele não mexe. Tá? Vou copiar para cá, sem mexer na ficha. X, 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 Y, continua no Q1. Y, Y1. Q1 é
continua no Q1. Aí vem no aqui. E Q1. Agora. Q1 vai escrever y para a esquerda. Então vai ficar x, y. Ele vai mudar para Q2 agora. Q2. Y. Bom, estamos no Q2. Enquanto aparecer Y, ele vai para a esquerda até achar um X, tá? Que ele vai voltar para o Q0. Vamos desenhar esse movimento aqui. O próximo movimento ainda é para a esquerda. É X. Q2. Y. Mais um movimento para a esquerda. X, Y. E aí agora Q2x. O Q2x é Q0XR. Então ele vai voltar para o Q0. Então x, que foi para a direita e voltou para o Q0. Y. Aí Q0 com Y. Q0 com Y, ele vai para o Q3Y para a direita. Então ele vai entrar no Q3 pela primeira vez agora. E não vai mexer na fita e vai para a direita. Então ele vai ficar assim, ó, x, y, vai entrar no Q3, y. Aí no Q3, ele não aceita nem 0, nem 1, nem x, só vai aceitar y. Se aparecer um 0, 1 ou x aqui, ele vai travar a máquina, tá? Mas aqui no caso ele tem, ó, então ele vai, enquanto aparecer y, ele vai indo para a direita. Então x, y. Continua no Q3. Y. Próxima linha. X, Y. Continua no Q3. E aqui eu vou ser obrigado a desenhar o branco. Porque chegou no fim da fita. Tá? Então, já tinha o branco lá antes, é que eu não estava desenhando. Tá? Então, agora tem o branco. E aí a gente vai para o movimento do Q3 com B. Né? Que é Q4BR. Então, ele vai para o Q4. E vai para a direita, então vai terminar assim, ó. X, Y, B. E lembra que ele foi para a direita. Então, ele tem Q4 e mais um branco aqui, ó. Então, aí é que ele travou, porque na linha do Q4 não tem nenhuma transição definida. Então, a máquina travou. A máquina travou, eu olho para o estado que ela parou, que é Q4. Pertence a F? Pertence, portanto, é aceita. Certo? Então veja como a máquina funcionou. Ela foi varrendo a fita da direita para a esquerda várias vezes. Cada vez que encontrava um 0, ela buscava um 1 correspondente. Trocava o 0 pelo x e 1 pelo y. Voltou. 0 pelo x, 1 pelo y. Voltou. 0 pelo x, 1 pelo y. Voltou e aí procurou o branco para terminar. Ou seja, marcou um x e um y de cada vez para ver se eles eram iguais. Se sobrou x ou sobrou y, a máquina iria travar antes de chegar no Q4. Certo? Bom, faça como exemplo aí para você testar a cadeia 0010. E você vai ver que essa cadeia não vai ser aceita, tá? Porque ela vai travar antes de chegar no Q4. Bom, dá para representar também a máquina de Turing em forma de diagrama, para ficar mais fácil de entender o seu funcionamento e os seus estados. Tá? Que é mais ou menos como a gente já viu até agora, os mesmos elementos. Né? Então, os estados são os nós de um grafo. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Q0, aí aqui eu tenho o Q1. Aí eu faço uma transição do Q0 para o Q1, coloco uma setinha. E o que é que vai escrito aqui na setinha? Vai ter o símbolo que estava na fita naquele momento, qual que vai ser escrito no lugar dele, e o movimento que vai ser feito. Direita ou esquerda, aqui no caso D de direita. Tá? Então eu tenho, nessa transição aqui é a seguinte, ó, delta Q0, 0 igual a Q1, B, direita. É isso que está representado, essa é uma instância do delta aqui. Se eu tiver uma transição do Q1 para ele mesmo, e representar aqui 0/0 direita, é a mesma coisa que está dizendo o seguinte, delta de Q1 com 0 vai ser igual a Q1
0, direita, certo? Então dá para você definir completamente aí o seu autômato dessa forma. Tem um exemplo aqui, ó, nos slides, vocês podem acompanhar. Até sugiro que vocês façam como exercício aí a execução dessa máquina. Tá? Tem aqui Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 são 7 estados, né? Com as suas transições. Ela atua sobre o alfabeto binário, 0, 1, e não tem nenhum símbolo além do 0, do 1 e do branco. Tá? O estado inicial é Q0, e essa máquina não tem estado de aceitação. Certo? Então, faça os exemplos para essa máquina aqui, para algumas cadeias aí. Na verdade, nos slides tem as cadeias aqui, ó. Olha lá, ó. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 e 0, 1, 0, 0, 0. Tá? Então, faça esses exemplos aqui. A resposta, na verdade, está até aqui, né? Ó. Calcula a operação de subtração própria. Beleza? Então, faça os exemplos para você verificar o funcionamento aí dessa máquina de Turing. Bom, vamos agora falar da linguagem de uma máquina de Turing. Tá? Que é qual que é a relação entre as cadeias e as máquinas. Tá? Bom, a gente já viu, né, informalmente, vamos definir agora formalmente. Tá? Dado uma máquina de Turing M, que ela tem os seus elementos, né? Então tem conjunto de estados, alfabeto de entrada, alfabeto de fita, função delta, estado inicial, símbolo branco e estados de aceitação. Então a linguagem de M vai ser igual conjunto de cadeias W, obviamente composta por símbolos do alfabeto de entrada, tais que Q0W, na verdade eu estou colocando o colchete aqui, né? Q0W leva a alfa P beta para P pertencente a F. Qualquer alfa e beta. Ou seja, essa definição de linguagem na máquina de Turing é a seguinte. Começando do W na fita, quer dizer, a fita só tem o W e branco. Tá? Que é como começa a execução. A fita está vazia, coloco a entrada lá e coloco a cabeça de leitura no primeiro símbolo do W e começa no Q0, que é o estado inicial. Aí esse símbolo representa movimento de uma máquina de Turing. Tá? Esse T deitado aqui. Com asterisco significa múltiplos movimentos. Quer dizer que se com múltiplos movimentos válidos da máquina de Turing eu chegar numa configuração instantânea, onde qualquer que seja a configuração da fita, mas eu cheguei num P que pertence a F, então essa cadeia W é aceita. Ou seja, coloquei W na fita, executei, chegou em F, ou chegou em algum estado de aceitação, essa máquina aceita a cadeia, e a cadeia é aceita pela linguagem. Tá? Então veja que eu não estou falando nada aqui nessa definição de que eu estou parando a execução no momento. Certo? Eu estou dizendo o seguinte, em alguma hora entrou no estado de aceitação, aceita. Ah, mas continua tendo movimento válido, pode mover depois, não interessa, essa cadeia vai ser aceita. Certo? É de pouco diferente das definições anteriores, onde eu tinha que travar a máquina para saber se era aceito ou não. Aqui o conceito de travamento é diferente. Por quê? Porque eu posso ler as cadeias da esquerda para a direita, mas eu posso mover a cabeça da direita para a esquerda. Então, na verdade, o conceito de travamento pode não acontecer nunca. Eu posso entrar no loop infinito, etc. Tá? Então, o conceito de aceitação aqui é diferente, ele independe da máquina travar ou não. Certo? Então, esse é o conceito de linguagem da máquina de Turing. Bom, e a linguagem da máquina de Turing, ela entra na hierarquia de Chomsky no nível 0. Tá? A gente já falou aqui. E seria o equivalente à máquina de Turing, o nome recursivamente enumeráveis. Tá? Então, qual que é a linguagem de uma máquina de Turing? São as linguagens chamadas de linguagens recursivamente enumeráveis, ou também chamadas de linguagens Turing reconhecíveis, e que na hierarquia de Chomsky corresponde às gramáticas recursivamente enumeráveis, que são aquelas aceitas pelo autômatos máquinas de Turing. Certo? Então, é importante entender o conceito de linguagem, né, que não existe que a máquina pare ou não, desde que ela chegue no estado de aceitação. Bom, vamos discutir um pouquinho melhor essa questão da parada na máquina de Turing.
Tá? A gente acabou de falar aí que as máquinas de Turing são associadas às linguagens recursivamente enumeráveis ou às linguagens Turing reconhecíveis. E essa relação é dada pelo fato de que, se na execução eu, em determinado momento, passei por um estado de aceitação, a cadeia é reconhecida. Tá? Mesmo que a máquina continue a execução depois, ou que ela possa continuar a execução depois. Tá? Mas a máquina, ela pode parar ou pode não parar. Na verdade, existem 3 situações, ou 3 resultados possíveis para uma máquina de Turing executando em uma entrada. Primeiro, ele pode ter a máquina trava ou a máquina para em um estado de aceitação. Tá? Que foi o que aconteceu no exemplo que eu fiz agora de pouco. Tá? Ela travou em um estado de aceitação. 2. Ela para em um estado que não era aceitação. E 3, loop infinito. Isso pode acontecer, você pode fazer um movimento de um estado Q1 para o Q2 e do Q2 para o Q1 para sempre. Tá? Pode ser um comportamento simples como esse, ou pode ser um comportamento complexo que fica escrevendo na fita, em ciclos longos aí, mas que eventualmente, mas que nunca chega a eventualmente parar. Tá? Essas 3 situações podem acontecer para uma entrada. Tá? E dependendo de como eu projeto a minha máquina, considerando todas as entradas possíveis, eu tenho algumas situações diferentes. Tá? Se eu tenho uma máquina que ela sempre para qualquer que seja a entrada, quer dizer, nunca vai acontecer de entrar loop infinito, qualquer que seja a minha entrada, essa máquina ela é interessante. Ela é uma máquina chamada de decisora. A máquina decisora, ela tem garantia de nunca entrar em loop infinito. Tá? Pode ter uma máquina que não seja decisora, porque pode ser, por exemplo, que ela trava nas cadeias que ela aceita, mas algum tipo de cadeia que não é aceita, ela entra em loop infinito. Tá? Então, existe essa distinção entre decisoras e não decisoras. Tá? No geral, uma máquina de Turing pode ser essas 3 situações. Né? Agora, se ela nunca entrar na situação 3, ela tem o nome de decisora. E ela tem um nome diferente de linguagem. Tá? As linguagens não são as recursivamente enumeráveis. São chamadas linguagens recursivas. Ou linguagens Turing decidíveis. Ou só decidíveis. O significado é exatamente esse, tá? Aqui ela é reconhecível, aqui ela é decidível. Tá? Então a palavra decisora ou decisão tem a ver aí com a capacidade dela sempre ter uma resposta para você, de aceitação ou não. Tá? E se ela entra em loop infinito, na verdade é uma máquina que não serve para nada, porque ela nunca vai dar uma resposta para mim. Certo? Bom, a princípio dá para a gente pensar em como projetar uma máquina que sempre para, né? Esse é o ideal. Eu quero sempre trabalhar com máquinas que nunca entrem em loop infinito. Tá? É fácil você projetar um estado de aceitação que força a máquina a parar. Basta você criar um estado Q que não tem nenhuma transição a partir dele. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver pegando uma máquina onde eu consigo fazer com que ela passe pelo estado de aceitação sempre que eu quiser, basta eu fazer com que esse estado de aceitação tenha uma transição para um outro estado que não tem movimento. Pronto, eu forcei a máquina a travar. Tá? Então, dá para você transformar uma máquina reconhecível, que reconhece linguagens e que passam eventualmente pelo estado de aceitação, em uma máquina decisora, né, para aquelas cadeias que são aceitas. Tá? Mas para as cadeias que não são aceitas, às vezes eu não sei qual o caminho que ela está seguindo, qual é o estado que ela está passando. Tá? Então, pode ser que ela realmente entre em loop infinito e não tenha como modificar aquela máquina para transformar ela em decisora. Ou seja, existem máquinas que fatalmente vão entrar em loop infinito para algumas linguagens. Tá? Então, nem sempre é possível você projetar um decisor para ela. Então, essa é a questão interessante aí. Então, máquinas que sempre param, aceitando ou não, são decisoras e são interessantes. É fácil você projetar uma máquina. Se ela passa por um estado de aceitação, você forçar que ela pare naquele. Tá? Mas é difícil você, às vezes, achar uma forma de evitar o loop infinito. Beleza? Então, esse conceito aí fica na cabeça,
que a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão da parada no tópico de decidibilidade. Bom, o último tópico aí da aula é o projeto de máquina de Turing. Tá, vamos imaginar aqui uma linguagem B que aceita as cadeias do tipo W, hashtag W, tal que W está em 01. Como é que eu vou fazer para projetar essa máquina para reconhecer essa linguagem? Tá? A dica aí é a seguinte: você consegue projetar a máquina sempre localmente, ela sempre vai ler um símbolo e mover para a direita ou para a esquerda. Você não consegue contar coisas com ela explicitamente, você não consegue declarar variável, fazer for, nada disso que você faz em um programa comum. No fundo, a máquina de Turing, a gente vai discutir isso depois, ela é equivalente a um computador real. Então, daria para você fazer abstrações que levem a isso, tá? Mas para projetar uma máquina de Turing pura, né, que é o objetivo aqui, é exercitar o conceito da máquina de Turing, né, você tem que imaginar que você não tem essas construções. Você tem um movimento simples para a direita e para a esquerda. Você consegue guardar elementos na memória no estado e na fita, tá? Então, pega essa situação aqui. Eu tenho uma cadeia W e ela se repete depois de um certo marco no meio da cadeia. Tá? Primeiro, você não sabe quando que é o meio da cadeia. Você não sabe quantos elementos para a direita ou para a esquerda vai estar no meio da cadeia. Imagine que você tem uma estrada com 1 km de comprimento e essa cadeia está escrita no chão em giz. Ou seja, você não tem noção do tamanho dessa cadeia. Então, você tem que fazer um algoritmo local mesmo, que você consegue procurar pelos símbolos no chão ali perto de você. Tá? Ou seja, não dá para você ir memorizando, né, tudo. O que você pode fazer é você pode ir rabiscando o chão. Mas você pode, por exemplo, passar em cima de um 0 na estrada. Vou lá e risco ele, faço um X em cima dele. Aí eu vou para a direita, vou procurar outro 0. Por exemplo, faço um Y em cima dele e assim por diante. Tá? Então, como a gente poderia fazer para resolver esse problema? E eu vou dar aqui uma solução, mais ou menos com essa filosofia, imaginando que a gente não tem esse poder todo de ficar viajando e memorizando muita coisa. Tá? Eu vou começar assim, ó, a minha solução. Memorize o primeiro símbolo. Dá para memorizar, por quê? Porque eu tenho um conjunto finito de símbolos, né? Eu tenho 0 e 1, e eu posso ter um conjunto finito de estados. Então, posso fazer, por exemplo, que o Q0 representa, não li nada ainda, mas eu tenho o Q1, que significa que eu já li um símbolo 0. Depois eu vou para o Q2, que significa que eu já li o símbolo 1, e assim por diante. Tá? Então, o primeiro símbolo, se for 0, eu vou para Q1, se for 1, eu vou para Q2. Tá? E eu vou fazer o seguinte: faça um X sobre ele. Aí eu vou andar pela estrada. Na verdade, pela minha entrada, né? Que pode ser muito comprida quanto uma estrada. Até encontrar o meio. Que no caso eu tenho um marcador de meio, né? Que é o hashtag. A partir desse momento, encontre o primeiro símbolo não riscado e compare com aquele memorizado no início. Então, compare o próximo símbolo não riscado com o memorizado. Também é fácil, que é o seguinte: se eu estou no Q0, desculpa, se eu estou no Q1, quer dizer que apareceu um 0, então eu tenho que procurar outro 0. Se eu estou no Q2, eu tenho que procurar outro 1, tá? Para fazer a correspondência. Se for diferente, quer dizer que não teve correspondência. Rejeite a entrada. Aí rejeite significa que mude para um estado que não tem movimento e que não pertence a F. Pronto, rejeitei. Travei a máquina. Se for igual, marque com um X e volte até o início da entrada. Certo? Então, vou voltar para o começo e retomar o processo. 4.3, retome o processo. E nesse processo, eu tenho que me lembrar de ignorar os X, né? Então, aquilo que já foi
marcado, eu vou ignorar. Então, eu vou sempre procurar um símbolo não marcado, comparar com o próximo símbolo não marcado. Volto. Procuro um símbolo não marcado, comparo com o próximo símbolo não marcado. Sempre um à esquerda do jogo da velha, do hashtag, e um à direita do hashtag. Se eu conseguir fazer isso e eu der uma passada inteirinha pela cadeia de entrada e cheguei num B, né, num branco, e não achei nenhum 0, nenhum 1, a cadeia foi aceita, certo? Senão ela não vai ser aceita. Então essa é mais ou menos a filosofia da máquina. Veja, eu não consigo fazer muita coisa além disso. Tá? Eu tenho aqui, nos slides, a resolução formal da máquina. Tá? Depois você faça análise desse aqui. Eu tenho 9 estados, que representam justamente essa situação que eu acabei de desenhar. Tá? Então eu tenho o Q1, né, que está procurando por um símbolo. Se aparecer o 0, vai para o Q2. Se aparecer o 1, vai para o Q3. Tá? E ele marca com X. Aí do Q2 ele vai buscar o jogo da velha, vai buscar o hashtag. Aí no Q4 ele compara e se for 0 ele aceita, senão ele vai travar. Tá? E esse aceita significa volta para o começo, vai para o Q7, que volta para o começo até achar de novo o símbolo. Tá? Então dá uma olhada nesse autômato e veja que ele só vai conseguir chegar no Q9 se ele varrer por toda a cadeia, tiver todo mundo marcado com X e ele chegar no branco no final. Certo? Construir máquinas de Turing é a mesma noção de construir um algoritmo. Tá? Você tem aí suas ferramentas de programação na mão, você pensa nos passos, considerando sempre as restrições e o que você pode fazer com a máquina, aí você traduz isso para um diagrama, para uma tabela, tá? Você cria estados para lembrar de algumas coisas, você usa a própria fita para lembrar de outras coisas, na verdade a fita é infinita, né? Você pode armazenar o que você quiser lá dentro, e você pode fazer um autômato com isso. Tá? Então essa é a ideia, é um exercício de programação mesmo. Tem um outro exercício aqui, ó, que é uma máquina de Turing, que decide a seguinte linguagem: A, que é 0 repetido 2 elevado a n. Ou seja, eu quero a cadeia de zeros cujo comprimento é uma potência de 2. Certo? Então, faça a tentativa e tente fazer esse exercício. A resposta está no próprio slide. Depois você dá uma conferida aí para ver se você acertou ou não. Bom, pessoal, nesta aula a gente viu aí o conceito de máquina de Turing, que é um modelo abstrato bastante simples e que, no entanto, representa tudo o que é possível de ser feito com um computador. A importância do estudo da máquina de Turing tem o seu lado teórico importante, né, que é a prova formal de existência ou não de algoritmos para alguns problemas. E a gente vai usar esse tipo de conceito em aulas futuras aí sobre decidibilidade e complexidade. Tá? Então a gente vai usar esses conceitos teóricos com aplicação prática para problemas reais. Além disso, o estudo sobre a máquina de Turing também tem a sua importância para todo mundo que é estudante de computação ou que todo mundo trabalha de computação, porque o Turing é conhecido como o pai da computação. Não só ele estabeleceu esses fundamentos teóricos importantes, mas também trabalhou efetivamente na construção dos computadores, os primeiros computadores que a humanidade teve acesso aí. Tá? Então ele tem a sua importância prática também. Eu sugiro que você busque aí, existem livros sobre a vida do Turing, sobre as suas conquistas, sobre os seus avanços. Existe até um filme aí que foi feito sobre ele. Então é muito interessante para você ficar conhecendo. Por último, eu queria deixar para vocês um link aí na descrição do vídeo, que é uma máquina de Turing real que foi construída mais como um hobby, na verdade, né? Mas que demonstra aí de uma forma bastante bacana o que dá para construir com a computação hoje em dia. Então acesse aí, eu vou colocar na descrição do vídeo. É um vídeo curto do YouTube e é um pessoal que construiu realmente uma máquina de Turing física. Então é bastante interessante aí para a gente. Então é isso, até a próxima.